Então, bom dia, professor. Eu vou apresentar o trabalho sobre a crise do liberalismo e seguir nos tópicos do livro. A Revolução Russa, o Império Russo, como está no tópico. A Rússia, ela era um grande império e ela era governada pelo imperador César Nicolau II. Ele mandava em todo o império, porque a Rússia ela era uma monarquia absolutista, ou seja, o poder absoluto era todo do imperador. E apesar da sua grande extensão, ela era muito pobre comparada às outras nações, como a França, a Alemanha, e enquanto algumas pessoas do governo eram bem ricos, a população em geral vivia em extrema pobreza. A Rússia ela estava em um período de industrialização, vieram grandes fábricas onde os povos trabalhavam muito e recebia pouco. Houve o comunismo que começou a se espalhar entre os trabalhadores e mais os operários, com a ideia da evolução da sociedade e para poder haver igualdade. E com isso foi criado o POSDR, Partido Operário Social Democrático, que foi dividido em dois, o mencheviques, que era liderado por Martov e defendia uma revolução por etapas, e os bolcheviques, que era liderado por Lenin e defendia a revolução imediata. Assim, os dois grupos seguiam caminhos políticos opostos. A Revolução de 1905. Em 1905, com a derrota na Guerra Russa-Japonesa, fez com que houvesse revoltas internas contra o regime absolutista do César, com protestos e greves por diversas regiões do Império. Por conta disso, gerou o chamado Domingo Sangrento, que também é chamado de Ensaio Geral, onde os guardas de Nicolau II mataram os manifestantes a tiros em frente ao Palácio Real. E a Revolução de 1905 foi chamada de Ensaio Geral porque, segundo Lenin, as manifestações de 1905 constituíram-se em ensaio geral para os acontecimentos de 12 anos depois, que seriam as revoluções de 1917, que viria a acabar definitivamente com o Império dos Três Séculos. E teve a Duma, que era uma espécie de parlamento que regia por uma constituição que limitava o poder do César, que era o imperador. As revoluções de 1917. Ela é chamada de As Revoluções porque ela foi dividida em outras duas revoluções, que era a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A de Fevereiro, ela derrubou o governo de César e estabeleceu uma república liberal, mas ficou sendo um governo provisório. E a de Outubro, o Partido Bolchevique, que era liderado por Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético. Se tornaram um país comunista. Os bolcheviques assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que era a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Como no último tópico, a Rússia comunista, os principais anos. Em 1918, pessoas que eram contra o Partido dos Bolcheviques se juntaram e formaram o Exército Branco, que iniciaram uma guerra civil contra o Exército Vermelho, que era representado pelos bolcheviques, e a guerra civil, e com o Exército Preto, que eram os anarquistas, que apoiavam os bolcheviques. A guerra civil arruinou as finanças da Rússia, provocando crise econômica, fazendo com que a reforma fosse urgente. Lenin criou uma nova política econômica, NEP, para possibilitar uma gradual recuperação econômica até o 1928. Também foi criada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que unia alguns territórios. Lenin faleceu e houve uma disputa entre Trotsky e Stalin, mas Stalin venceu e Trotsky morreu. E houveram umas mudanças positivas, como o desenvolvimento industrial, fazendo o mais tarde ser uma grande potência. No caso, a Rússia ser uma grande potência.
Agora eu vou falar sobre a crise de 1929, que ela começou nos Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro. Agora eu vou explicar o porquê disso. Os Estados Unidos tinha se tornado a maior potência econômica mundial. Ela investiu muito dinheiro na Europa, porque a Europa estava com a economia muito ruim. Então, aí depois dos empréstimos dos Estados Unidos, a Europa começou a se reerguer e não precisar mais dos produtos norte-americanos, como precisava antes, né? Aí o problema é que nos Estados Unidos eles não diminuíram sua produção e isso fez com que muitos produtos ficassem estocados. Aí nessa época as pessoas, como não tinha muita renda boa, não tinha como comprar os produtos estocados, tipo as pessoas dos Estados Unidos não conseguiam comprar os produtos estocados do próprio país porque não tinha uma renda boa. Então eles investiam muito nas bolsas de valores, compravam ações e eram todas as pessoas de todas as classes, tanto os ricos, pobres, de classe média. Mas em 1929, aí teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E com isso, muitas empresas e bancos faliram e pessoas perderam empregos. Aí teve a fome, a miséria, por causa disso tudo. E aí o novo presidente que foi eleito nos Estados Unidos, Roosevelt, criou um novo plano econômico chamado New Deal. Estado Novo. Estado Novo, nova ideia. Onde o Estado interviu na economia e promoveu obras públicas, gerando empregos, garantiu o direito dos trabalhadores e com isso houve o equilíbrio econômico mundial novamente. E agora eu vou falar sobre o último tópico geral do liberalismo, que é o regime totalitário europeu. Os regimes totalitários europeus, vou falar agora sobre as características do totalitarismo, que era um governo centralizado, o nacionalismo, o antiliberalismo, que seria que, no caso, eles são favoráveis a toda e qualquer intervenção estatal, qualquer intervenção do governo na economia política do país. O militarismo, que eles investiam muito na indústria bélica e nos treinamentos do exército. Aí tinha o culto ao líder, que era a ideia de transformar a imagem do Hitler e do Mussolini em grandes heróis, como se eles não tivessem defeitos. Aí tem o Partido Único, o expansionismo territorial e a censura e propaganda. A censura e propaganda que eles queriam sempre que dessem propagandas positivas dele. E as censuras era para que não divulgassem os pontos negativos do governo, que eram estratégias para o controle da opinião pública. E tinham também as repressões, que eles usavam a violência contra os opositores. Os principais regimes totalitários que surgiram na Europa no século XX foram o fascismo e o nazismo. O fascismo italiano, que se iniciou com Benito Mussolini em 1919, que foi o primeiro governo fascista que surgiu na Europa, e só terminou em 1945, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. E o governo fascista, ele utiliza a violência para alcançar o poder e não o fim, ou seja, repressão e tal. E havia um grupo também chamado Camisas Negras, que eram membros da milícia voluntária para a segurança nacional. E o lema de Mussolini era crer, obedecer e combater. Bem repressor. E o nazismo ele foi liderado por Hitler, que se instaurou na Alemanha. Ele foi inspirado no fascismo italiano, ou seja, o Hitler, ele se inspirou no governo de Hitler. O Hitler se inspirou no governo de Mussolini. E as únicas diferenças no governo deles é que o Hitler ele acrescentou a superioridade da raça ariana, que seriam as pessoas de olhos azuis, de cabelo loiro, bem alemão, sobre as demais raças. Tipo, eles eram antissemitas, eles perseguiam e matavam os judeus, eles eliminavam também as pessoas deficientes, os comunistas, os religiosos, e eles tinham como característica o espaço vital. E também foi criado o nome nazifascismo, que é a junção do nazismo e do fascismo, dos dois governos que tiveram totalitários.
E esse nome foi dado aos sistemas totalitários contra o liberalismo e o comunismo. E esse foi o meu trabalho, professor, e eu espero que você tenha gostado pelo menos um pouquinho. E é isso. Beijo.